Atacante ex-futebol da Coreia do Sul, que está 100% livre no mercado, entra no radar do esporte para o ano que vem. No vídeo de hoje quero trazer os detalhes sobre essa informação, confirmada pelo jornalista Felipe Silva, do portal UOL. Quais são as suas principais características de jogo? Será que compensa para a temporada que vem? Da mesma forma, eu quero falar sobre outros dois jogadores que estão livres no mercado da bola. Um deles, inclusive, já foi procurado pelo esporte para o ano que vem. No meu entendimento, poderia sim ser boas alternativas para a composição do elenco, por exemplo, Carlinhos Júnior, que está livre lá no futebol japonês. Tá bom? Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo ou se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nesta marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team. Muito obrigado pela audiência de todos vocês e faça a sua aposta na Betfair. O link aqui embaixo na descrição do nosso vídeo. Lá você começa a palpitar a partir de R$1 via Pix, sem nenhuma burocracia. Todas as informações aqui abaixo na descrição, combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o interesse do esporte em contratar esse atacante, ponta esquerda, ponta direita, com passagens no futebol asiático, tanto na China, Japão e por último na Coreia do Sul. Estou falando do ponta esquerda, o Rafa Silva, livre do mercado após deixar o Cruzeiro. Esta informação que foi confirmada pelo jornalista Felipe Silva, do portal UOL, que garantiu que o Sport, Vitória e o Mirassol fizeram contatos pelo atacante Rafa Silva, que deixou a Raposa após não renovação contratual. Apesar disso, segundo informações do jornalista Pedro Maranhão, nenhuma proposta foi realizada até o presente momento. O Rafa Silva, que tem 32 anos de idade, também já atuou, por exemplo, numa função de um camisa 9. Nessa temporada foram 17 jogos pelo Cruzeiro, com 4 gols marcados. Aqui está o mapa dele de movimentação na Série A do Campeonato Brasileiro. Sofreu com algumas lesões, tanto é que ele joga muito pouco, ali um pouquinho em maio, junho, e aí só volta a atuar no mês de outubro contra o Atlético Paranaense, quando teve uma expulsão com menos de 4 segundos, uma coisa bizonha, mas de fato não houve nada de irregular, tá? Pelo que a gente sabe até o presente momento, apesar dessa grande bobeira. Foi um jogador sim importante no Cruzeiro, lá na Série B, por exemplo, de 2022. Ele foi um bom destaque, marcou 6 gols e deu 3 assistências em 18 aparições naquele momento. Aqui está o site dele, no Transfermarkt, jogador 100% livre para fechar com um novo clube. 1,80 m de altura, o Rafa Silva aqui é 10º, então ele é esse grandalhão que também pode fazer uma função de 9, mas eu gosto de uma característica dele, que é a arrancada pelos lados. É um jogador que tem sim uma explosão para carregar a bola, uma bola bem dominada, encontrar, por exemplo, uma brecha para puxar um contra-ataque e até mesmo na finalização. Então é um jogador que agrega muito nesse quesito. Forte, aquele cara para pegar, sair em explosão, levar a defesa adversária, ganhar no 1 contra 1, seja num drible ou até mesmo no corpo, e tendo uma capacidade também de pisar dentro da grande área. Na Série A, para mim hoje, vai depender muito do salário. Ele ganhava muito no Cruzeiro, tá? Principalmente lá em 2022, quando ele recebe a proposta do Jeonbuk Motors, lá da Coreia do Sul, era um valor assim impagável, tá? Para um clube que estava acabando de retornar para a Série A do Brasileiro. Vai depender da quantia. Se o Sport imaginar que o Rafa Silva chega, por exemplo, para ser um titular na Série A, eu acho arriscado. Tá? Eu acho que aquele jogador para você trazer, vamos olhar aí o cenário de um ponta, tá? Para o Rafa Silva chegar na ponta direita do esporte, para chegar para disputar posição, um jogador para composição do elenco. Se der muito certo, começar o Campeonato Pernambucano marcando muitos gols, ótimo, pode ser um titular na Série A, mas eu não contrataria com essa expectativa, chegaria para a composição do elenco. Então, se estamos falando de um jogador que recebe, por exemplo, 500 mil, aí já não compensa, tá? Eu não criaria tanta expectativa sobre o Rafa Silva assim. É um bom jogador, mas na Série A para o esporte não seria o cara, não seria aquela contratação para chegar e resolver, na minha opinião. Não deixa de ser uma boa alternativa, né? Está 100% livre no mercado, até comentei sobre ele, né, no vídeo que eu gravei sobre atletas livres no Brasileirão. Aqui está o mapa de movimentação do Rafa Silva, segundo o SofaScore, lá na Série B que ele fez pelo Cruzeiro. Em 2022, o mapa mais preenchido também nesta região central. Na Coreia do Sul também, quase como um meia, né? Interessante essa mobilidade, a possibilidade de várias funções no campo do Rafael da Silva. Pode deixar a sua opinião, jogador revelado nas categorias de base do Corinthians, né? Ele passa no sub-20 do Corinthians, depois estreia no profissional do Coritiba, ainda muito cedo, em 2012, 2013, e é vendido para o Lugano da Suíça. 2 temporadas por lá, mais 4 anos no Japão,
pelo Albirex Niigata e pelo Urawa Reds. Depois mais 4 temporadas pelo Huaozhou, né, lá na China, antes de voltar para o Cruzeiro. Marcou, por exemplo, 21 gols em 2017, 23 em 2018. Enfim, é um jogador também com esta carreira, né, com muitos gols, também jogando mais como um centroavante. Tá? Nessas temporadas dele com muitos gols também, você pode observar pelo mapa de movimentação mais centralizado. Mas pode deixar a sua opinião, o que você pensa a respeito desse assunto. Para mim, seria um jogador interessante para chegar e disputar posição. Para ser o cara, dependendo do salário, 300, 500, 600 mil por mês, penso que já seria exagerado. Nesse finalzão de ano, o campeonato inglês segue pegando fogo e você pode fazer a sua aposta com a Betfair. Por exemplo, nessa sexta-feira já tem jogo do Arsenal. Vitória do Arsenal contra o Ipswich Town, pagando 1,12 a cada real apostado. Vitória do City no sabadão contra o Leicester, pagando 1,30. Vitória também do Tottenham contra o Wolverhampton, pagando 1,44. E do Liverpool frente ao West Ham, essa partida também no dia 29, na cotação de 1,36. Por exemplo, nesse bilhete que eu montei para vocês, né, nas cotações múltiplas, ele está pagando 2,85. Se apostar, por exemplo, a R$15 nesse bilhete ele acontecer, boto para você até R$ 42,77. As partidas também no campeonato inglês, no dia 30 tem jogo, no dia 1º também, né, o campeonato inglês tem essa tradição do Boxing Day, você pode colocar ainda mais emoção com a Betfair, o link logo aqui abaixo na descrição do nosso vídeo. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, eu quero falar sobre 2 jogadores que já foram, aliás, um deles foi procurado pelo Sport nesta última temporada, e outro também que, somando esta lista, está livre no mercado para fechar com qualquer clube para o ano que vem. Estou falando primeiramente sobre o Rossi, atleta de 31 anos de idade, ex-Vasco da Gama, e tem também o Carlinhos Júnior, que está livre no futebol japonês nesta última temporada. Foi especulado no Vitória e também no Goiás. Sobre o Rossi, tem 31 anos, o salário dele no Vasco da Gama era de aproximadamente R$300 mil mensais, recebeu ofertas para deixar o clube, ele tinha perdido espaço, recebeu ofertas tanto do Sport, do Goiás, do Paysandu, da Chapecoense, e ele bateu o pé, disse que queria ficar no Vasco e acabou não sendo muito aproveitado. Agora está livre no mercado e busca um novo clube para o ano que vem, jogador que faz essa função principalmente na ponta direita. Sobre o Rossi, eu gosto dele, tá? Acho que eu usaria o mesmo argumento do Rafa Silva. No Sport, poderia chegar para disputar posição, claro, né? Seria um jogador para iniciar o Campeonato Pernambucano com expectativa, dependendo da ocasião, do rendimento, um titular na Série A. Mais do que isso, eu penso que seria um exagero, né? Falar, não, esse é o cara do Sport, é o camisa 7 que vai fazer chover no Campeonato Brasileiro. Nem tanto, tá? Mas é uma opção, por exemplo, interessante. Tá livre, quando os jogadores ficam livres assim, é mais fácil para você contratar do que, por exemplo, com a Série A batendo na porta, buscando um empréstimo, até mesmo uma compra em definitivo. Não acho que seria uma escolha para o Sport não, tá? A chegada do Rossi. No ano passado ele foi um pouquinho melhor no Vasco. 4 assistências e um gol marcado em 9 partidas. Foi importante naquela reta final de Série A. Também já somou bons números vestindo a camisa do Goiás, da Chapecoense, do Bahia e também lá na Arábia Saudita, além do São Bento no Campeonato Paulista de 2016. E a outra seria do Carlinhos Júnior, ponta esquerda, ponta direita, meio atacante, já jogou também como um falso 9. O Carlinhos que tem contrato, segundo o site Transfer Market, somente até o final desse mês de dezembro com o Shimizu S-Pulse. Aqui está o mapa de movimentação do último ano dele que ele fez na primeira divisão japonesa, preenchido principalmente na ponta esquerda, também quando jogava na Suíça, mais pelos lados. Esse jogador não foi procurado pelo Sport, tá bom? Seria apenas uma sugestão que eu faria aqui também de atletas livres no mercado, nesta posição de ponta direita, ponta esquerda, enfim, um jogador de drible curto, boa velocidade, puxar contra-ataque, aquela explosão, o 1 contra 1 e também boas finalizações na entrada da grande área. O Carlinhos, por exemplo, no ano passado, ele marcou 16 gols e deu 3 assistências em 41 jogos. O Shimizu, que é um clube tradicional, mas que acabou emperrando na segunda divisão japonesa. Nesse ano ele não foi tão bem, né? Foram só 6 gols e 2 assistências. Ainda assim, não é um jogador extremamente caro, já foi procurado tanto pelo Vitória quanto pelo Goiás, mas na época o Shimizu não liberaria o jogador, né? Ele tinha um contrato, só liberaria mediante uma compensação financeira, e ficou naquela coisa, não, quando a gente voltar para a primeira divisão, a gente libera você, enfim, acabou que isso, nessa temporada, se eu não estiver enganado, também não aconteceu, né? Até pegando aqui os dados nesse ano, não,
acho que subiu, né? Porque venceu 26 em 38 jogos, para 2025 ele acabou conquistando esse acesso. Pode ser que fique para lá, tá? Pode ser que fique por lá, mas nesse momento não há definição sobre renovação. Enfim, acho que o Carlinhos seria assim uma boa opção também para a composição do elenco no esporte. Então pode deixar a sua opinião, o que você pensa sobre esse cenário. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever em nosso canal, ajudar a gente a chegar nessa marca de 20 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Futebol Team, e faça a sua aposta também com a Betfair. Todos os jogos do Campeonato Inglês nesse finalzão de ano a partir de R$1, sem burocracia. Link na descrição do nosso vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!